Jesus voltará antes, durante ou após a grande tribulação. É uma temática que vem há muito tempo já e traz muitas confusões, muitas especulações, muitas pregações que chegam até mesmo à heresia, além do erro. Então vou falar um pouquinho aqui, bem rápido aqui, para ver se a gente consegue fazer um vídeo curto e bem conciso e bem direto, né, dessa temática. Jesus voltará antes, durante ou após a grande tribulação? Antes, pré-tribulacionismo. No meio, meso ou mid-tribulacionismo. Após, pós-tribulacionismo. O que a Bíblia diz? Repetindo, o que eu sempre falo, não há dois temas, duas respostas para o mesmo tema. É uma resposta só. Alguém está errado, né? Alguém está errado. Então, os argumentos para que Jesus retorne antes ou pré-tribulacionismo e um arrebatamento secreto, eles estão alinhados juntos, né? Uns acreditam no arrebatamento secreto antes da grande tribulação e em duas fases. É o que é mais difundido ultimamente, é o que é mais usado nesses últimos tempos. Então, eu vou falar aqui rapidamente, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Pronto. Então aqui já tem um versículo que é usado argumentativamente para dizer que Jesus voltará antes da grande tribulação. Jesus volta antes da grande tribulação porque está escrito aqui, Jesus nos livra da ira futura, né? Então, vou pegar só os versículos, vou pegar o contexto todo aqui para ganhar tempo. Mas frisando aqui, claro, o que está escrito, Jesus nos livra da ira futura. E é verdade. E é o que diz a Bíblia. Ora, se ele livra da ira futura, então ele nos livra da grande tribulação. É isso que muitos dizem e vamos ver o que fala em 1 Tessalonicenses 5,9. Aqui do ladinho. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeitamente, certinho, é isso mesmo. Deus nos livra da ira futura, porque Cristo nos deu essa graça de sermos salvos, né? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Perfeitamente. Romanos 5, verso 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. E logo muito mais agora, 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Perfeito, olha só que conexão perfeita. Em Cristo, na pessoa de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela morte vicária de Cristo, somos salvos e livres da ira futura. Perfeito, perfeitamente isso. Isso aqui está conectado perfeitamente com o plano de Deus, que de fato é isto. Efésios 2, verso 3. Olha só, Efésios 2, verso 3. 2, 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então quem não está em Cristo, quem não está salvo, quem não está no Senhor, é filho da ira, está debaixo da ira e da ira futura. Então, o derramar da ira futura, do juízo final, estamos livres. Estamos livres, é o que diz o texto. Éramos filhos da ira. Então, por essa razão, claro que existe muito mais versículos. Eu não vou ficar aqui multiplicando os versículos. Os que eu já apresentei, creio ser bastante interessantes para apresentar. Está aqui, irmãos. Nós seremos arrebatados antes da grande tribulação por esses versículos. Não somos mais filhos da ira. Jesus nos livra da ira futura. Agora somos livres pelo sangue do Cordeiro, ele nos livra da ira futura e estamos tranquilos. É verdade. É verdade. Mas tem que saber o que é a ira futura. Vou falar daqui a pouquinho. Então, ele nos livra da ira futura, sim. E a grande tribulação?
vamos ver o segundo argumento aqui, a segunda linha de pensamento. A primeira é esta: ele livra antes da grande tribulação, o Senhor arrebata a sua igreja. E a igreja não passa pela grande tribulação. Segundo, Jesus voltará no meio da grande tribulação, ou seja, mesotribulacionismo ou mid-tribulacionismo. Argumentos. Diz que os santos passarão pelo primeiro período da grande tribulação. É o princípio das dores, né? Mas serão arrebatados aos céus antes do grave derramamento da ira de Deus. Tanto na primeira citação que eu falei dos pré como dos meso e mid, a grande pegada aqui para o erro, vou chamar de erro mesmo, é não entender as 70 semanas de Daniel. Este texto não compreendido vai gerar uma semana de anos, né? Na verdade, o original fala 77. 7 vezes 7, 49, 70 vezes 7, 490, né? Um período primeiro de 49 anos, um segundo período de 62 anos proféticos. E depois, para o final, somando os dois, dá 483, falta 7 para 490. E esse 7 foi protelado, procrastinado, adiado, aguardando para frente, segundo essa linha interpretativa. Está a profecia, ela, segundo essa linha, ela não está na continuidade profética, ela está uma semana, 7 semanas, 62 semanas, aí lá para frente, depois de 2000 anos, por exemplo, se for agora, acontecerá a 7ª semana, a 70ª semana de Daniel, muito pregado para os pastores, pregadores, normalmente de linha pentecostal, a maioria também não tem essa compreensão de Daniel, capítulo 9, do versículo 25 ao 27. Por quê? Porque está escrito lá que um acordo será feito com o anticristo na metade da semana. Segunda linha, um acordo será feito com o anticristo na metade do ano, na metade da semana, perdão. Né? Então tem 7 semanas e uma semana final. E a semana final, eles chamam de a 70ª semana de Daniel, que será a grande tribulação. Ou será a tribulação e a grande tribulação, porque divide ela em duas partes. Primeira parte, os 3 primeiros anos e meio, grande tribulação. A segunda parte, a tribulação, aliás. A segunda parte, a grande tribulação, onde a igreja é arrebatada secretamente. O anticristo se mostra uma pessoa do bem, uma pessoa que vai ajudar, etc. e tal, um líder político e tal, e tal, e tal. Na metade da semana ele rompe a aliança, vai fazer guerra aos santos, a igreja é arrebatada, então tem uma perseguição contra Israel e contra aqueles que estiverem aqui, que não subiram na primeira chamada. Né? Muitos falam até, olha, se eu não subir na primeira vez, eu subo na segunda. Eu sei que o anticristo vai estar aqui mesmo, aí eu fico aqui, aí eu me converto de verdade, e eu paro de brincar com o Cristo e vou embora para o céu depois. Depois de 7 anos, depois de 3 anos e meio ele volta. Aí implanta o milênio, depois do milênio ele volta de novo e vem a confusão. Né? Outra questão também terrível é sobre a questão do milênio. Pois bem. Então, os 7 anos aqui que faltam, 3 anos e meio, a igreja será arrebatada. É isso que a Bíblia diz? Por isso que eu falo, se não conhecer e não entender a passagem de Daniel 9, o capítulo todo, mas a partir do versículo 25, 26, 27, que fala sobre as 70 semanas, se não entender aquilo ali com propriedade, toda a teologia na frente será prejudicada. Toda a teologia, você vai descontinuar essa questão das 70 semanas, você vai trazer grandes erros ali. Ah, mas isso que está escrito no grego, no hebraico, sabe? Aí começa aquelas argumentações que são realmente problemáticas. Mas está escrito lá, um será levado e outro deixado, Mateus 9, 24, 38, Lucas 17, 34. Vamos ler Lucas 17. Vamos ler aqui, Lucas 17. Mateus, Marcos, Lucas 17. 34. Cadê o 34? Mas digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Né? Você tem que observar aqui todo o contexto nesse texto aqui, né?
que fala do dia. Eu tenho no meu canal sobre a 70 semana de Daniel, eu tenho no meu canal sobre o dia, os dias, o último dia, tem tudo no meu canal, irmãos, aqui no meu canal, né? Você tem que entender aqui, ó, vou ler o versículo 27, 26. Como não aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e isso consumiu a todos. Está vendo? É secreto arrebatamento e é no meio da tribulação, tal, consumiu a todos que foram levados para juízo. Aqui é questão de juízo. Levaram ao juízo. Quem estava na arca não foi levado, estava guardado. Noé e sua família. Aqui levou a todos. Mas no dia de Ló, em que Ló saiu de Sodoma, choveu e consumiu a todos. Ló foi preservado. Consumiu a todos. O que foi levado aqui para o juízo foram aqueles que ficaram. Está no meu canal, não vou ficar falando aqui porque não é o foco agora. Vamos lá. Então um será levado e deixado. Levado a juízo, deixado em Cristo. Ponto. Então, Jesus voltará antes da tribulação? Voltará no meio da tribulação? Ou depois da grande tribulação? Em Mateus 24, verso 29, diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol, logo depois da aflição. Se é logo depois, não é antes, e não é no meio, é logo depois. E logo depois da aflição daqueles dias. Logo depois, é depois. E depois do que? Aqui você vai observar versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Né? Então não é o que aconteceu no ano 70. Antes um pouquinho ele falou do ano 70, um prelúdio do que aconteceria. Um aperitivo do que aconteceria. E logo na sequência ele vai apontando para frente. Para nossos dias, para frente ainda. Né? Porque haverá uma grande tribulação, uma grande aflição, como nunca houve, desde o princípio até agora, e nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Então foi abreviado, foram só 7 anos, está aqui, ó. Por isso que estão pegando Daniel, a sétima semana, a 70ª semana de Daniel, e colocando juntamente com esse aqui, ó. Se não fosse abreviado, tá vendo? Foi abreviado para 7 anos, irmão. Então se foi abreviado para 7 anos, quando tocar a trombeta, os santos vão desaparecer. Tim LaHaye escreveu vários livros e filmes, né? A série, deixado para trás. Aí a turma pega ali, isso mesmo. Poucos dias, se não fosse abreviado aquele dia, abreviou aqueles dias. Está vendo que o tempo está curto hoje, o dia está curto? E aqueles dias abreviados vão ser os 7. O 7 está conectado com 7 semanas de Daniel. A última semana de Daniel são 7 anos. 7 é tempo, metade de tempo. Tempo, 2 anos, metade de tempo, meio ano e tempos 2 anos. Tempo 1, tempos 2, metade de tempo. Então 3 anos e meio. Então em 3 anos e meio, isso mesmo. Então a metade, ele fez uma aliança, na metade ele quebrou a aliança. Então são 7 da última semana, com tempo, tempos, metade de tempo, 3 anos e meio. Com o tempo abreviado, com cachorro aqui, irmão. Isso se chama malabarismo. Isso não se chama exegese. Não se chama hermenêutica. Isso chama-se malabarismo. Pega uma coisa que não é, junta com a outra que é, e mistura com aquilo que parecia ser que não é, que é difícil. Olha que confusão que dá. Então, veja bem. 70 semanas, Daniel, eu tenho no meu canal. Eu vou gravar de novo. Eu vou gravar aqui um outro estudo aqui no meu escritório. Eu gravei na igreja e tinha nesse dia no culto, eu estava pastoreando e pregando. Havia pessoas ali que eram novas na fé e não tinham conhecimento. Então eu tive que ficar ali com muito cuidado de falando. Aqui dá para falar com mais tranquilidade, mais diretão. Você pode pausar o vídeo, volta, vê de novo e assim por diante. Então, vamos lá. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Deus, o Senhor, na sua infinita graça, nesse momento da grande tribulação, por amor e misericórdia dos seus eleitos, que estarão aqui presentes, que não serão arrebatados secretamente, que não serão arrebatados no meio da tribulação, estarão aqui por misericórdia destes, por sua grande misericórdia. Esses dias serão abreviados. Mas o texto não diz que serão 7 anos. Não há nenhuma indicação que seja 7, 10, 14, 15. Né? Acredito que seja um período curto, porque o texto diz que serão abreviados, ou seja, não vai se estender essa grande tribulação. Ponto.
Precisamos esclarecer então isso. Em em Apocalipse 13:7 fala que o dragão e os seus agentes, né, o anticristo, o falso profeta, tudo, farão guerra aos santos. Os santos estarão aqui, logo não serão arrebatados secretamente. Em Atos 1:11 diz que os anjos chegaram para os apóstolos, eles estavam olhando para o céu, Jesus foi ascendido ao céu e perguntaram: por que vocês estão olhando para o céu? Jesus, assim como foi, voltará, ou seja, visivelmente na nuvem, como vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Ponto. E Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá, até mesmo aqueles que já se passaram. Está ali, está claro, não tem como ser uma volta oculta, secreta, e na minha questão do meu estudo aqui, antes ou no meio da grande tribulação. Segundo Tessalonicenses 2:3, diz que antes da volta do Senhor Jesus, a segunda vinda, e decisivo, virá a apostasia e se manifestará o homem do pecado e o filho da perdição. Paulo fala isso, deixa bem claro isso. Então, Jesus voltará, segundo o texto bíblico, hermenêutica e exegeticamente, teologicamente, após a grande tribulação. Ora, se nós lemos lá que Jesus nos livra da era futura, que agora, sendo justificado pelo seu sangue, né, perdoados, né, Deus amou, como é que fala? Prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, muito mais agora nos livrará da ira vindoura. Pois está aqui tudo claro, é isso mesmo. Só estão errando o tempo. É isso, livra-nos da ira futura pelo Cristo vivo que morreu, derramou seu sangue, etc. e tal. E agora, ouça bem o que está escrito aqui, ó. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Tem que entender isso aqui, ó. Se não entender, temos que esclarecer isso. Aqui é um esclarecimento. O que é a ira futura, a ira de Deus? Em João 3,36, quando João Batista fala ali, ele prega ali, João 3, e o versículo 36, ele diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus já está sobre ele. Sobre quem não está em Cristo, já está sobre a ira, debaixo da ira de Deus. Como os filhos da ira, que éramos antes de sermos salvos em Cristo. Tudo está em Cristo, não tem nada do homem bom que não. Aqui eu aceitei Jesus, não. Tudo que tem é Deus que fez para que possamos ser filhos dele. Até porque morte não faz nada, né? Estávamos mortos em ofensa e pecado. Vamos lá. Então, em João 3,36, João Batista fala, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em João 3,16, que é muito conhecido, depois que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. No unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Aí ele vai seguindo aqui e vai ensinando, e depois vem o testemunho de João Batista. Pois bem, livre da ira futura, e o homem está debaixo da ira. Em Cristo, você leu lá, somos libertos da ira. Em Cristo somos livres da ira futura. Em Cristo nós temos não uma aquisição para a ira, mas uma aquisição para a salvação. Em Cristo. Se não tiver em Cristo, está debaixo da ira. Então, o que é a ira de Deus? E o que é a grande tribulação? A grande tribulação não é a ira de Deus contra a igreja. A grande tribulação é a ira do dragão, Satanás, antiga serpente, com os seus agentes, anticristo, falso profeta, a Babilônia, a falsa igreja, o império das trevas, contra os santos. Em Apocalipse 13, verso 1, você vai ler, né? Vou ler aqui rapidamente. Quanto tempo está? Está 20 minutos. Apocalipse 13, deixa bem claro aqui, ó. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e sua boca como o de leão.
como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Aí ele vai seguindo aqui, ó, e adorar o dragão, fazendo uma boca que proferir grandes coisas, abriu sua boca em blasfêmia, e no versículo 7 diz, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e venceu-os, e deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram todo aquele que não tinha um livro escrito da vida. Ora, quem não tem um livro da vida são os ímpios, que não creem em Cristo, e os que creem em Cristo têm um livro da vida. E se tem um livro da vida que estava aqui sendo perseguido, é a igreja. Ponto. Então a igreja vai estar aqui. Então vai passar pela grande tribulação. Não é a ira de Deus, é a grande tribulação. Tem que desconectar isso. Não. Ira de Deus e grande tribulação. A ira de Deus, a grande tribulação é a ira do dragão e seus agentes contra a igreja. O mundo ímpio vai estar contra a igreja, já vem sendo assim. Lembra a apostasia e a manifestação do filho da perdição? Então Cristo volta e destrói, desfaz com o sopro da sua boca. Está lá em Tessalonicenses. Para que isso aconteça, o dragão tem que estar aqui. O anticristo tem que estar aqui. Quando Cristo voltar. E perseguindo a igreja. Né? E se você continuar lendo, Apocalipse 12, né? E o versículo 11 fala assim, ó, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Por quê? Porque vão morrer e não vão negar Cristo. Quando morrem, vence o dragão, vence o mal. Por quê? Não negaram. Ainda que ele o matasse, ao mesmo tempo que morre um crente, um cristão, um salvo, ele morre, mas vence, porque vence pelo sangue do Cordeiro. Lembra que nos livros da Era Futura, o dragão persegue, mata muitos crentes, muitos vão morrer, já morreram no passado. E nos dias atuais em alguns países. Né? Verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, 11 de Apocalipse, verso 13, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho. Eu vou gravar um vídeo depois, queridos, sobre o capítulo 12 de Apocalipse, né? A mulher e o dragão. Não gravei ainda, eu acho que eu não tenho no meu canal ainda, quase certeza. Vou gravar um desse aqui explicando isso aqui com mais propriedade. Mas a mulher aqui é a tipologia da igreja. O filho varão foi arrebatado ao céu, né? Foi arrebatado para o seu trono. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. 12, verso 5. O dragão é lançado à terra. Tem todo um contexto aqui para falar, é muita coisa. Então ele vai perseguir a igreja vai estar aqui. Fez guerra aos santos e venceu. E à medida que os mata, eles vencem. Logo, Apocalipse 12, 11, né? Eu falei 11, né? 12, 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Lembra que nos livra da ira futura pelo seu sangue? Livre da ira futura, mas o dragão perseguidor mata muitos de como morreram. Mas então, como é que eu vou entender isso? É que uma coisa é a grande tribulação, outra coisa é a ira do dragão, outra coisa é a ira de Deus. Olha só o que está escrito em Apocalipse 15. 15 e 16. Tem que ler os dois inteiros para entender sobre as 7 taças da ira. E vi, capítulo 15 de Apocalipse, verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. A ira de Deus contra os santos, ou para os santos, foi derramada lá na cruz. Está consumado. A ira de Deus ali, a ira, o pecado foi castigado. Né? Não tem lá em Isaías 53? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarado aqui é perdoado, é pecado que foi perdoado ali. E agradou Deus moê-lo, por causa do que geraria. Se você ler lá em Hebreus, me fugiu agora, acho que é 12, se não lembro agora. Diz assim que ele, pelo gozo que estava proposto, ele foi no seu destino da cruz. Fugiu agora o versículo. Então, o que está acontecendo aqui? A ira de Deus, o pecado é castigado. E Cristo veio receber esse pecado, esse castigo do pecado. Não sendo pecador, não tendo cometido um pecado, cordeiro puro, santo. Recebeu os meus pecados, os seus pecados, daqueles que creem nele, que vão crer nele, e ele foi castigado ali. A ira de Deus derramou-se ali. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Citando uma passagem do Salmo. E não que ele fosse desamparado nesse sentido, porque o Pai sempre está comigo. E logo na sequência ele fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tem que entender isso aí teologicamente também.
Mas ali é o momento da ira, do derramar da ira dos que foram comprados, né? Veio para o que era seu, veio para os seus, os eleitos. De maneira que a cruz é o preço que ele pagou, derramando o seu sangue, sendo castigado. A ira de Deus ali. Então tem dois lugares que a ira de Deus vai cair sobre o pecado. Em Cristo, então aqueles que estão em Cristo eles estão guardados, salvos da ira futura pelo sangue de Cristo, ou na eternidade no inferno. O lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 20, de 11, 12, 13, 14, 15, 16, adiante. Pois bem, se não cai em Cristo, se você não está em Cristo, caiu sobre ele, você está livre. Se você não está em Cristo, você vai ser castigado eternamente, porque você é filho da ira. Como eu também era, como aqueles que não estão em Cristo são, e como aqueles que estão em Cristo já não são. Então tem que entender. Apocalipse 15 e o verso 1 diz: e nelas é consumada, nas 7 taças, é consumada a ira de Deus. E se você pegar aqui o capítulo 16, você vai ver o derramar da ira de Deus. E quando chega o versículo 17 diz: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Derramar da ira. Aí você vai, se você não conhece, você lê o capítulo 14 também, você vai aprender sobre a lagaragem, né? E o anjo, 14, 19. Vou ler rapidinho, só o 18, 19 e 20. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e as atirou-as no lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelos passos de 1.600 estados. Ou seja, derramar da ira de Deus, lagaragem, né? A ira. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, o grande problema de toda essa teologia que traz assim, toda essa confusão está por não compreender Daniel capítulo 9, versos 25, 26 e 27, onde fala das 70 semanas. 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. 7 semanas, 49 anos. 62 semanas com mais as primeiras semanas darão 483 semanas. 483 semanas para 490, 70 vezes 7, 490, falta 7 semanas de anos, né? Então, não pense na 7ª semana para frente. Pense na 7ª semana, última semana, junto. Não na descontinuidade, mas na continuidade profética. 70 semanas estão destinadas para o seu povo. Desde a hora para reedificar, começa. Eu vou gravar outro vídeo, tem no meu canal, mas eu vou gravar outro vídeo falando sobre isso, para esclarecer isso. Fechando aqui, concluindo. Jesus voltará antes da grande tribulação? Não. No meio da grande tribulação? Não. Secretamente? Não. Voltará como? Logo após a aflição daqueles dias. O sol não dará sua luz. Vamos ler aqui. Mateus 24. Para fechar. Mateus 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, porque vão estar aqui na grande tribulação, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha bem, presta bem atenção. Os povos da terra vão lamentar, porque são da terra, são filhos da ira, estão enraizados, mas nós somos desarraigados, tirados com raiz de tudo. Gálatas 1, 4. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta. Agora pega aqui 25 de Mateus. E quando o Filho do Homem, verso 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações
reunida diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E aí segue. Então Cristo voltará depois da grande tribulação. Durma com esse barulho. Se está em Cristo, tranquilo. Se não está em Cristo, o juízo de Deus está em cima de você. O Senhor te abençoe e te guarde.